água hoje? Eu gosto muito de água. E você sabia que 70% do nosso corpo é composto de água e que uma pessoa consegue sobreviver alguns dias sem comida, mas sem água, não. E você sabia que a maior parte das civilizações, das cidades se organizaram em função de rios ou de fontes? Interessante, não é? Ei, eu também preciso de água para trabalhar. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que havia casado e se separado 5 vezes. E ela não era assim muito bem vista na cidade. E ela precisava caminhar longe para conseguir água em um poço, porque perto da casa dela não tinha torneira, não tinha rio. E essa mulher era uma samaritana. Miguel, o que é uma samaritana? Fala, galerinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é samaritana. Mas como eu tô de férias, a Didi que vai explicar. Eu que vou explicar? Sim, você mesma. Tá, peraí que eu vou tentar então. Nessa história, a samaritana está representando um povo. Que povo mesmo, Miguel? O povo de Israel, Didi. Ah, é o povo de Israel, que foi dividido em 2 partes. Quantas eram as tribos, Miguel? Eram 12 tribos, Didi. O povo de Israel era constituído de 12 tribos, que foram divididas. 2 formaram o Reino do Sul, ou Judá, que tinha... Qual que era a capital? Jerusalém, Didi. É mesmo, a capital de Judá era Jerusalém. E as outras 10 tribos formaram o Reino do Norte, ou Israel, que tinha... Qual que era a capital de Israel? Samaria. Isso, que tinha Samaria como capital. Nessas capitais haviam os templos, que indicavam a presença de Deus entre o povo. O povo de Judá dizia que os samaritanos não eram judeus, porque tinham se casado com estrangeiros e que Deus só podia ser cultuado em Jerusalém. Didi, você tá esquecendo de falar que eles brigavam. Ah, é! Eles não gostavam muito do outro. Os judeus do sul desviavam da Samaria e diziam que os samaritanos eram sujos e inferiores. Isso mesmo, Didi. Agora você explicou tudinho. Muito obrigado por ter explicado. Explicou certinho. Tchau, galera! Tchau! Não eram bons? Depende para quem. Para os judeus, os samaritanos não eram bons, mas para Jesus, eles eram muito importantes. Tanto que Jesus os queria dentro do reino de Deus. Mas pensando em Samaria, samaritanos, Dani, onde ficava Samaria? É Samaria? Não sei. Não sei onde fica Samaria. Qual Maria? Ah, sim, a região de Samaria. Ah, sim, essa eu sei. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa de Israel na época de Jesus? Então, esse mapa era dividido assim. Aqui na região norte tinha o Mar da Galileia, aqui tem o Rio Jordão e aqui embaixo o Mar Morto. Então, toda essa região aqui do norte era a região da Galileia, aqui no sul se chamava a região da Judéia e aqui no meio, afastado do rio, lá uma região montanhosa e seca, era a região da Samaria. A história de hoje está contada na Bíblia, no Evangelho de João, o capítulo 4, dos versículos 1 até o 15. Então essa história nos conta que Jesus estava com seus discípulos caminhando, eles estavam viajando lá da Judéia e indo para Galileia, e eles passaram pela região chamada Samaria. Quando chegaram numa cidade chamada Sicar, eles já estavam muito cansados, e aí Jesus disse para os discípulos, olha, vão indo na frente, na cidade, vão buscar comida. Meio que ele falou, vão lá buscar uma marmita e daí voltem para cá. E enquanto os discípulos foram, Jesus sentou ali na beira de um poço.
Um poço, naquela época, era um buraco na terra muito fundo até encontrar água e para cima ficavam ali algumas pedras, uma proteção para tampar esse buraco. Mas Jesus não tinha como pegar água e era perto do meio-dia, estava muito, mas muito calor. Então ele só ficou lá sentado, descansando. Quando ele olhou, ele viu que estava vindo uma mulher andando naquele sol do meio-dia, carregando uma vasilha. Então, quando a mulher chegou perto dele, Jesus disse para ela: "Você me dá um pouco de água?" A mulher achou aquilo muito estranho, olhou para ele, primeiro porque naquela época os judeus não falavam com os samaritanos, como ela. E segundo, porque os homens não podiam conversar com mulheres com que eles não conheciam, assim, na rua. Então ela olhou para Jesus, olhou para ele achando muito estranho, perguntou: "Você sabe quem eu sou?" E Jesus olhou para ela e disse: "Se você soubesse quem eu sou, era você que ia pedir água para mim, a água da vida." Daí que ela não entendeu mais nada. A mulher estava pensando: será que ele está se achando superior a gente que precisa jogar o balde para pegar água? Ou superior a quem cavou esse poço? Quem ele está achando que é? E ela olhou para ele e falou: "Mas você não tem nenhum balde para pegar água para mim?" E Jesus disse para ela: "Quem beber a água desse poço vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, a água da vida, nunca mais terá sede." Como assim? Que conversa doida, né? Então, Jesus estava falando para ela que tinha uma água diferente. E essa mulher falou: "Então, Senhor, me dá dessa água, porque se eu tomar dessa água e não precisar andar no sol quente e nem carregar peso, seria uma alegria. Eu quero dessa água." E Jesus estava dizendo que existe uma diferença entre a água que ela tirava do poço, que ela bebia e que ela voltava a ter sede todos os dias, e uma água que ele estava oferecendo para ela, que se ela cresce nesse Deus, que é o Pai de Jesus, dentro dela existiria uma fonte que seria como uma torneira aberta, que poderia jorrar e jorrar e jorrar. Então, Jesus estava falando dessa fé, desse Espírito Santo que vem morar em nós quando nós cremos, quando nós confessamos Jesus como Senhor. Por que Jesus quis passar por Samaria? Então, Jesus pensava diferente dos judeus e até dos discípulos. Ele não tinha medo de se sujar, de se contaminar com ninguém. Para ele, os samaritanos eram importantes e mereciam tanto tempo quanto essa conversa, esse entendimento. Tanto que, se a gente continuar a história, Jesus ficou na cidade um tempo ensinando sobre quem era Deus e quem era o Messias que estava ali com eles. Por que aquela mulher não foi mais cedo ou à noite buscar água? Seria mais fresco. Sim, seria muito mais gostoso caminhar e carregar o peso do jarro que ela levava cheio de água, ou de manhãzinha ou de noite. Mas vocês lembram que essa mulher tinha vergonha e não queria encontrar com ninguém? Você já se sentiu tão mal, com tanta vergonha, que você quer ficar escondidinho? Então, essa mulher se sentia assim. Por isso ela escolheu o sol do meio-dia, porque ela tinha certeza que naquele horário ela não ia encontrar ninguém. E o que é essa água da vida que Jesus prometeu para ela? Jesus disse que Deus é generoso e que Ele gosta de dar presentes. E Ele nos presenteou com Jesus, mas Ele também quer presentear todas as pessoas que acreditam, que creem, que querem viver uma vida bem pertinho dEle, com o Espírito Santo, com a fé. E a água representa também o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, que vem morar dentro de nós. E ali tem uma fonte que pode jorrar e que pode até molhar outras pessoas com boas atitudes, com o amor de Deus, com um jeito de viver que agrada a Deus. Tem um versículo muito importante nesse texto que nós queremos decorar essa semana. Vamos lá? Jesus disse: "Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca a água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre." A nossa oração essa semana pode ser parecido com o que essa mulher falou. Vocês lembram o que ela disse? Senhor,
me dá desta água. Então nós podemos orar: Senhor, me enche da tua presença, sacia, mata a sede do meu coração e me enche tanto, tanto, tanto que eu possa transbordar e dar dessa água, dessa torneira aberta, como nós falamos, para as outras pessoas. Não é uma boa oração para nós fazermos todos os dias? Senhor, me enche desta fonte, me enche da tua presença. Olha que dica legal. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. De novo. Quando você se sentir sozinha, você não estará sozinha, porque o Senhor está com você. Última vez. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Vocês lembram da pergunta que nós temos feito em nosso culto? Hoje nós vimos que Jesus é a fonte da vida. Jesus é uma fonte de água que transborda abundantemente. E se Jesus é a fonte da vida, Ele pode transbordar isso para nós. E esse nosso Jesus, que indica Deus, que indica o Pai, que indica o Espírito Santo, te abençoe nessa semana. Amém. Então, não me gosta. A história de hoje está registrada na Bíblia. Tá com o microfone. Tô sem microfone. Daí. Olá, que tal?